oportunidade, nós vamos passar a palavra para o professor Barreto, que vai apresentar no lugar de um dos seus alunos, até porque ele faz hoje parte de uma... É banca ou orienta? Na banca, e precisa antecipar. Por favor, professor. Boa tarde a todos. Então, esse é o trabalho que foi desenvolvido pela Cristine, né, sob orientação minha e do professor Leandro. Eu sempre quis fazer esse levantamento de como que vinha sendo feito os planos municipais de redução de risco no Brasil, para a gente, já que são diferentes empresas executando, são diferentes órgãos que estão contratando, como é que, apesar de existir uma diretriz, a gente queria conhecer, saber como é que ele vinha sendo feito e, quem sabe, propor algumas melhorias, né? Então, nesse trabalho, a gente não exaure essa discussão, tá? Mas a gente procura dar uma contribuição nesse primeiro levantamento. Tá? Então, o Plano Municipal de Redução de Riscos, o professor Leandro já falou bastante, mas ele faz parte de uma ação do governo federal que foi instituída lá em 2003, tá? Que era essa ação aqui, na época era o Ministério das Cidades, e o governo federal dava apoio à elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos. Isso tinha sido já, então, previamente definido pelo governo federal, uma orientação de como fazer o plano e, obviamente, ele incentivava financeiramente as prefeituras a elaborar esses planos. Tá? O objetivo geral do plano é identificar e diagnosticar os riscos associados a inundações e movimentos de massa, e de uma forma bem geral, né? E propor ações estruturais e não estruturais para a redução dos riscos. Então, uma prefeitura, ela se candidatava a ser contemplada por esse plano. Na época, começou com o Ministério da Cidade, depois, com mudanças de governo, passou a ser o Ministério do Desenvolvimento Regional, agora voltou de novo para o Ministério das Cidades, com a Secretaria Nacional de Periferias. Tá? Então, a prefeitura se candidatava, a prefeitura contratava por licitação uma empresa executora. Tá? Em algumas situações, a gente teve a universidade e até instituições, como o CPRM, fazendo também esses planos. Tá? E aí a Caixa entrava aqui como interveniente para repassar a verba do governo federal para a prefeitura poder pagar a empresa. Tá? E a prefeitura ainda entrava com uma contrapartida, pequena, mas entrava. Tá? Então, era uma interação uma interação entre o governo federal e o município. Tá? E aí os produtos do plano, o Leandro também já falou, vou passar rápido aqui, né? Isso aqui, na hora que a gente faz o plano, a gente tem que construir diferentes relatórios, fruto dessas atividades aqui. Primeiro, a gente faz uma caracterização geral do município, faz o inventário de deslizamentos e inundações. Aí é um ponto extremamente importante, que a prefeitura deveria ter esse inventário, né, de ocorrência, e muitas vezes isso não acontece. E também nesse trabalho é feito, teoricamente, né, deve-se fazer uma mobilização da população para poder se envolver na elaboração do plano. Depois é feito o mapeamento de risco, depois são propostas ações estruturais, depois faz-se a estimativa de custo dessas ações estruturais, aí propõe uma hierarquização das áreas de risco, lembrando que os planos são voltados para áreas de risco alto e muito alto, então a gente só tem duas classes, alto e muito alto, e às vezes a gente identifica 100 setores de risco. Como é que eu vou hierarquizar? Então, a empresa também tem que hierarquizar os setores em relação à prioridade para ser contemplado por aquelas ações. Né? Depois também tem a proposição de ações não estruturais. A empresa deve identificar também programas e fontes de recursos para a execução das medidas propostas. Faz-se a compatibilização dessas medidas propostas com outros programas governamentais, né? Programa de habitação e de planejamento urbano. Tá? E, por fim, é feita uma capacitação de gestores públicos e líderes comunitários a respeito da temática, e faz-se, por fim, uma audiência pública para você apresentar o plano ao município e à população também. Tá? O objetivo dessa pesquisa, né, da Cristine, foi produzir esse perfil dos conteúdos e metodologias dos planos municipais de redução de riscos, de forma a proporcionar uma discussão e propor melhorias. Tá?
A metodologia da pesquisa, a gente tem mais de, hoje eu não sei, mas isso no final, lá por volta de 2018, a gente tinha mais de 800 municípios contemplados com planos municipais de redução de risco. Eu não sei, não conheço esse número hoje, mas a gente trabalhou com 33, é uma amostra realmente muito pequena. Mas de onde vem essa amostra? No site do Ministério das Cidades e depois no site do Ministério do Desenvolvimento Regional, havia uma aba dentro da parte voltado para tratamento dessa temática de riscos, né? Havia uma aba de publicações, e dentro dessa aba de publicações tinha lá exemplos de planos municipais de redução de riscos. E a gente supõe que, se os exemplos estão ali, o governo federal julgou que aqueles planos teriam sido bem elaborados, ou pelo menos seriam os melhores planos que deveriam servir como exemplos para outros executores, né, de planos municipais de redução de riscos. E ali tinham 33 planos e a gente trabalhou. Eu não vou ficar lendo aqui os municípios, né, que foram contemplados com esses planos. Então a gente analisou esses 33 planos, tá? Os dados que a gente levantou nessa pesquisa, quais eram os profissionais participantes da elaboração dos planos, se houve participação popular na elaboração, qual é o método de mapeamento de risco, quais foram os critérios para a hierarquização dos setores de risco. A extensão territorial, a gente apresentou isso num trabalho, mas eu não vou apresentar isso aqui para vocês não, nem extensão territorial, nem estimativa de custos em função do tempo, mas eu vou falar dos tipos de intervenções estruturais que foram propostas e as não estruturais, tá? Então, em termos de resultados, primeiro, os profissionais componentes das equipes técnicas das empresas contratadas pelas prefeituras para a elaboração desses 33 planos. A gente verifica aqui uma desproporcionalidade aqui entre as áreas da ciência, tá? A gente tem assim um enfoque muito grande para a área. Eu sou da engenharia civil, mas a gente fez essa crítica porque existe um peso muito grande para os profissionais da área de ciências, das engenharias, ciências das engenharias e ciências exatas, tá? E da terra também. Então, a gente tem muito engenheiro, geólogo, mas a gente não viu geógrafo aqui, tá? E a gente tem poucos da área de humanas, né? Da área das ciências sociais e humanas, tá? Participação popular na construção do Plano Municipal de Redução de Riscos, tá? Somente 36% mencionam a participação popular. Eu não estou nem discutindo como que foi feita essa participação popular, mas somente 36% mencionam. E o documento orientativo para elaborar os planos, ele diz que a gente tem que envolver a população, e somente 36% mencionaram. Eu acho que isso aqui está correspondente a isso aqui, né? A gente tem pouco pessoal da área de humanas, né, e das ciências sociais envolvidas. Então, eu acho que como um dos resultados desse desbalanceamento é ter pouca participação na elaboração do plano. Quanto ao mapeamento de risco, os condicionantes considerados para a estimativa de riscos, tá? Então, a gente vê uma variedade muito grande, né, de conjunto de condicionantes considerados pelo plano. Não existe uma padronização desses condicionantes, tá? Então isso varia varia bastante. E outro ponto, outros dois pontos a serem considerados é o seguinte: somente 24% dos planos não citam os condicionantes. Então praticamente um quarto dos planos, eles nem mencionaram quais foram os condicionantes considerados para o mapeamento de risco. Então, a gente não sabe o que aquela equipe considerou. Então, você deixa muito solto isso, e o Plano Municipal de Redução de Risco, justamente, ele está querendo padronizar uma forma de hierarquizar os setores a serem contemplados. Então, não só identificar, mas padronizar. Então, não citar condicionantes eu considero um ponto muito grave.
E a gente verifica aqui que os planos eles não consideram ou não explicitam condicionantes de vulnerabilidade na estimativa de risco. É por isso que eu falo que a maioria dos mapas que a gente tem hoje no Brasil, os mapas ditos de risco, são mapas de suscetibilidade em área ocupada. Tá? Existem exceções, mas a gente não verifica condicionante de vulnerabilidade, que seria renda, educação, condição da construção. Alguns até consideram condição da construção. Não estou vendo aqui agora. Eu acho que talvez estivesse aqui no tipo de ocupação, tá? Mas isso, então, isso é pouco considerado. Quando os meus colegas falaram, na fala anterior, que a gente tem que considerar 3 componentes, risco, exposição, perigo, exposição e vulnerabilidade. Tá? A vulnerabilidade não foi considerada e pouco foi considerado de exposição. Você vê densidade de ocupação, está aqui embaixo. Ó, tá? Pouco tempo, tá? Pré-seleção das áreas mapeadas, então a gente verifica que quase 60% são indicações da prefeitura, então a gente precisa de algo mais objetivo, né? Então poucos citam inventário, que usaram inventário de eventos para pré-selecionar essas áreas. A base cartográfica, 60% citam informações, mas você tem 40% não citando nenhuma informação. Qual foi a base cartográfica utilizada, qual é a escala utilizada. Hierarquização dos setores prioritários que eu estava falando antes, existe uma variedade muito grande de critérios para a gente hierarquizar. Então, o município de Friburgo fez de uma forma, Petrópolis fez de outra, Rio de Janeiro fez de outra, ou seja, fica uma salada, a gente precisa de uma padronização. Aqui são as diferentes tipologias de ações estruturais, isso é uma coisa muito boa que eu vi, que a gente tem 80% dos planos falando de executar drenagens, que está um pouquinho à frente de contenção. A drenagem realmente é uma medida muito importante. A forma de apresentação, né, isso aqui é um ponto de crítica, tá? A forma de apresentação das ações estruturais, como apresentar dentro do plano as ações. O certo seria apresentar pelo menos uma indicação em planta, tá? Mas a gente verifica que 65% simplesmente fala o preço global. O preço que você tem que gastar é tanto, nem cita, nem descreve as ações estruturais. Tá? Então, e as ações não estruturais, a gente vê que quase 70%, quer dizer, isso até é um número positivo, né? 70% propõem ações estruturais, mas a gente tem 1/3 não propondo ações não estruturais, que são aquelas que vão combater as vulnerabilidades, os fatores subjacentes ao risco. E aí a gente tem educação, planejamento urbano, sistema de alerta, isso tudo, isso foi desconsiderado por 1/3 dos planos. Tá? E quando eles citam, eles acabam não detalhando. Essas aqui são as ações não estruturais citadas pelos planos levantados. E, como conclusão, a gente verifica uma predominância de profissionais que lidam com os processos físicos frente àqueles que abordam o sistema social, que é uma quantidade muito pequena. E justamente por conta disso, o foco dos planos municipais está no processo físico, tá? Ou seja, está na suscetibilidade, fala-se em risco, mas na verdade é quase que um plano municipal de redução de suscetibilidade, que é muito positivo, mas a proposta deveria ser maior. Pouca participação, a gente verificou pouca participação da população na construção do plano, 1/3 do plano não citam ações estruturais, mapeamento, pouca menção à escala cartográfica, baixa utilização de inventário de ocorrências, grande variação dos condicionantes físicos e rara inclusão de vulnerabilidade. E aí uma coisa que a gente percebeu também, que a metodologia ela carece de ferramentas mais modernas. Tá? Por fim, a pesquisa foi limitada, é bom deixar claro, a esses 33 planos, mas como eu falei, a gente julga que são 33 planos considerados exemplares pelo Ministério. Tá? A gente publicou um artigo esse ano sobre esse diagnóstico. Aqui, através desse QR Code, vocês têm esse artigo, que é Open Access. Então, está aí para ver maiores detalhes. Desculpa o atraso aí, muito obrigado. Tá?